pôs-se em pé, verso 48, entre mortos e vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que Deus traga nesse momento, nesse breve tempo que teremos, a revelação da sua palavra. Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. A tua palavra é viva, é poderosa. E eu peço que nessa noite, como a tua palavra mesmo diz, assim como desce a chuva do céu e para lá não torna, sem que antes prospere no desígnio pelo qual o Senhor a enviou, assim será a palavra que sair da sua boca, não voltará para ti vazia, Senhor, antes prosperará naquilo para qual o Senhor a enviou. E que nessa noite cada um dos meus irmãos e irmãs possam receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, que texto, que mensagem, entre mortos e vivos. Assim estava Arão naquele momento tão difícil, naquela história, naquele momento. E aqui me vem uma pergunta: em qual lugar a igreja precisa estar? Em qual lugar a igreja precisa se posicionar nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando? A sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus vai dizer que nós estaríamos no mundo, nós não seríamos retirados do mundo, embora do mundo não fôssemos. Nós não somos do mundo, amado, não somos do mundo na natureza corrompida, não somos do mundo no que diz respeito a nos conformarmos com ele, porque a nossa pátria, ela está nos céus, mas nós estamos aqui no mundo. Jesus nos deixou aqui para que continuássemos a sua obra. Nós estamos aqui continuando o chamado de Deus para nós como igreja, na função que Ele nos deu, de sermos um povo sacerdotal, uma nação que apresenta a Deus esta terra. Ocupamos um lugar, queridos, tão difícil de se estar, mas um lugar indispensável. A igreja, você e eu, não podemos nos omitir, ainda que seja difícil, ainda que seja um ambiente muitas vezes de morte, mas nós somos chamados para ministrar, nós somos chamados para exercer a nossa função sacerdotal neste tempo que nós estamos. A igreja precisa assumir a sua função de intercessora, a sua função daquela que se posiciona de joelhos e que clama a Deus por misericórdia, e que clama a Deus pela sua intervenção. Nós precisamos nos posicionar. Deixa eu apenas, amado irmão, te situar esse contexto que nós estamos diante desta passagem. Que momento foi esse? Que história foi essa? A verdade, tudo começa por um problema da maldade do homem. Veja bem, o povo havia saído do Egito. Deus havia enviado para lá Moisés, e através de sinais, maravilhas e prodígios, o povo sai do Egito com a cabeça erguida. Assim a nossa conversão a Cristo, através dele, em Jesus, nós somos arrancados do mundo, do Egito, e nós saímos de lá, queridos, com cabeça erguida, transportados para o reino da luz, para o reino de Cristo. E o povo caminha com uma promessa. Eles estavam indo rumo à terra que mana leite e mel. Mas antes disso acontecer, eles precisariam transpor um deserto. E lá naquele deserto, um lugar de prova, um lugar de teste,
de repente 3 homens se levantam. Não 3 homens qualquer, não 3 homens anônimos, mas 3 homens importantes entre o povo, de tribos e funções importantes, levitas, de tribos proeminentes, homens de renome. 3 homens se levantam influenciando outras pessoas. 250 outros homens foram influenciados negativamente por esses 3, Coré, Datã e Abirão. E a Bíblia diz que esses homens começaram a fermentar entre o povo um sentimento de rebelião, um sentimento de insubmissão às autoridades. Veja, Deus havia levantado Moisés e Arão. E de repente esses homens se levantam sem temor algum. E diz a Bíblia no verso 3 que eles se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Veja, não havia exaltação em Moisés, ele apenas estava cumprindo o seu chamado, ainda que com relutância ele o tenha aceitado, mas ali estando, ele estava como alguém comissionado por Deus. E de repente homens surgem e diz assim: nós não aceitamos a tua liderança, nós não estamos juntos com você agora. Veja, querido, que mal terrível é o mal da rebelião. É quando o homem começa a se insurgir, a se revoltar contra as autoridades constituídas por Deus. A Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. E aquele que se rebela contra a autoridade, ele está se rebelando contra Deus. Quer seja um líder espiritual, quer seja um líder familiar, como o pai, como a mãe, quer seja um líder governamental, a não ser, querido, que eles estejam contra os decretos e os mandamentos de Deus, nós precisamos nos sujeitar a eles. E esses homens disseram: jamais, basta, vocês não mais nos representam. E hoje vemos tantas pessoas agindo assim, as nossas autoridades sendo muitas vezes difamadas, pais sendo desobedecidos de forma tão gratuita. Além disso, queridos, além desse espírito de rebelião, um espírito de insatisfação e de ingratidão, eu quero te mostrar que tudo começou pela maldade do homem. Não foi porque Deus quis fazer algo contra o seu povo, não, mas porque o povo havia cultivado mal, iniquidade, pecado no coração. E o nosso Deus é um Deus santo, que não compactua com a iniquidade. E a Bíblia mostra que esses homens estavam cheios de ingratidão e de insatisfação, a ponto de Moisés, no verso de número 9, dizer: acaso é para vós outros coisa de somenos que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe. Veja, queridos, eu disse no início, não eram homens quaisquer, eram homens que oficiavam, eram levitas. E de repente eles se veem insatisfeitos com a posição que eles se encontram. Eles queriam a posição do outro, eles queriam o sacerdócio, e eles começaram a nutrir ingratidão, insatisfação. Está tudo ruim, nós não queremos isso, está pouco para nós. Quantas vezes, queridos, nós temos desagradado a Deus, porque nos tornamos insatisfeitos com o que Ele tem nos dado. Começamos muitas vezes a nos mover com ingratidão, reclamando de tudo, murmurando de tudo, e querendo sempre o do outro, achando que o do outro é o melhor. A casa do outro é melhor, o carro do outro é melhor, a família do outro é melhor, os pais do outro são melhores, a igreja, e assim a gente vai se consumindo de ingratidão, se consumindo de insatisfação.
e não damos graças a Deus pelo que Ele tem feito por nós. O que eles estavam ignorando, queridos, é que essa revolta não era contra Arão, não era contra Moisés. O próprio texto diz, no verso 11, pelo que tu, Moisés falando àqueles revoltosos, e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. Não contra nós, eu e Arão, meu irmão, mas contra o Senhor vocês estão. Muitas vezes nossa revolta, irmãos, ela toca a Deus. Não estamos muitas vezes falando mal de autoridades e nos desapercebendo que na verdade estamos indo contra o mandamento de Deus. Ao invés de abençoarmos, ao invés de orarmos, estamos nos levantando para praguejar, para murmurar. Além disso, era um povo duro para ouvir. O verso de número 12 vai nos mostrar que Moisés mandou chamar esses homens. A Datã, a Abirão, filho de Eliabe, verso 12, porém, eles disseram, não subiremos. Veja, queridos, a oportunidade foi dada a esses homens para ouvirem um conselho, para muitas vezes repensarem no que estavam fazendo, mas eles obstinadamente disseram, não vamos. Veja quanta ousadia, o líder foi tão desprezado, e esses homens disseram, não vamos, não queremos ouvir uma visão carnal. O verso 13, queridos, é extremamente curioso, por que não dizer indignante, porque diz o texto, porventura, é de somenos que nos fizeste subir, o que eles estavam dizendo a Moisés, o Senhor nos fez subir de uma terra que manda leite e mel, veja o que eles disseram, para nos fazer morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Eles estavam dizendo que Moisés havia tirado eles de uma terra que manda leite e mel. É isso que você está ouvindo, querido. Eles estavam apontando para o Egito, um lugar que eles eram escravos, que eles comiam pão de dores, que eles eram oprimidos, afligidos, e disseram, aquela terra manava leite e mel. Eu pergunto, aonde? Que visão distorcida. Quantos cristãos nesses dias têm voltado as costas para Deus? Quantos cristãos, ou muitos que se diziam cristãos, já não estão mais caminhando com Deus? Talvez tenham retrocedido, talvez tenham olhado para trás, para a sua velha vida, e ter dito no coração, ou até mesmo pronunciado com as suas palavras, aquela terra era muito melhor. Que engano! Isso tudo, irmãos, estava sendo colocado diante de Deus. Um coração incrédulo, um coração impaciente. O verso 14, eles disseram, nem tão pouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel. Veja, havia um processo a ser feito. Eles precisariam passar pelo deserto. Ainda não era o tempo, mas chegaria. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. As promessas de Deus não falham. Deus não é homem para mentir, amado, e nem filho do homem para se enganar. O que Ele fala, Ele cumpre. Deus cumpriria a sua promessa, mas era necessário o povo passar por aquele tempo de deserto, e eles se tornam impacientes e incrédulos. Eu quero dizer, queridos, que Deus não é aquele que passa, apesar do nosso Deus ser um Deus de amor, mas Ele não passa a mão sobre o mal. Ele não aceita de bom grado a iniquidade. Ele dá tempo, Ele concede misericórdia todos os dias, mas há um tempo em que a maldade do homem chega a um limite, e chegando a esse limite, a maldade do homem desperta o julgamento de Deus, a justiça de Deus. Só que Deus, como eu disse, dá tempo. Moisés chama aqueles homens e diz assim, vocês
estão se indignando contra Deus. Mas se é assim que vocês querem, amanhã, tomem cada um o seu incensário. Arão vai tomar o dele, e Deus vai mostrar quem é aquele que ele escolheu. E o que me chama a atenção é que Moisés disse assim: amanhã, por que não agora? É como se Deus estivesse dando um tempo para a cabeça daqueles homens voltar à sensatez, para aqueles homens voltarem assim à sobriedade, dizer: gente, o que é que a gente está fazendo? A gente é povo de Deus, a gente não pode estar agindo dessa maneira. E o amanhã seria um dia para eles se arrependerem, para eles de fato assumirem uma posição de quebrantamento. E de repente no outro dia aqueles homens ainda revoltosos, ainda cheios de maldade, de incredulidade, de insubmissão, estão ali. E Moisés no verso 26 chama todo o povo: olha, se afastem da tenda deles, porque Deus vai julgar nesse dia. E se esses homens forem julgados de qualquer maneira, como qualquer um poderia ser, então isso não vem de Deus. Mas se algo inédito acontecer, se a terra abrir a sua boca e tragar esses homens, então Deus está mostrando que é Ele quem está realizando isso. E assim aconteceu, meu querido. Se você continuar esse capítulo, você vai ver que foi exatamente isso que Deus fez. Naquele momento, 253 homens, com seus incensários, de uma forma profana, estavam ali, como que dizendo assim: nós é que somos aqueles que Deus escolheu. E a Bíblia diz que Deus, apesar de ter dado a eles um tempo de arrependimento, Deus o julga. E a terra abre a sua boca e traga aqueles 253 homens junto com as suas famílias. Que coisa triste. Não era para ter acontecido isso, querido. Mas foi justamente a maldade do coração humano, aquela maldade endurecida que não se volta para o arrependimento, que trouxe o julgamento de Deus. Mas o problema é o que acontece depois. Eu já estou caminhando para o final. No verso 41, um dia depois disso tudo ter acontecido, um dia depois dessa tragédia ter acontecido, o verso 41 vai dizer que no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Meu Deus, eles não aprenderam nada, eles não aprenderam com a história. Um dia só era para eles terem colocado a cabeça no lugar e ter dito assim: aconteceu isso tudo por causa da nossa maldade, por causa da maldade deles. Por que que nós vamos continuar a perpetuar essa maldade? Irmãos, e esses homens se voltam mais uma vez, o povo agora se volta mais uma vez contra Moisés e contra Arão. Quantas vezes nós, queridos, temos visto pela história bíblica o fim daqueles que se revoltam com Deus, o fim daqueles que endurecem o coração para a graça, para a misericórdia, para esse Deus que diariamente nos chama, a mim, a você, homens falhos, pecadores, para um relacionamento com Ele, com o seu Filho Jesus, para desfrutarmos do seu perdão, da sua paz, da sua vida. E nós muitas vezes, irmãos, seres humanos, nos voltamos contra Deus, blasfemamos de Deus, somos ingratos, somos insubmissos às nossas autoridades, sem temor algum de Deus. Não aprendemos nada, não aprendemos com a história, que todos aqueles que se revoltaram, que se rebelaram e que deram as costas para Deus, para a sua graça, amor e misericórdia, sofreram um castigo desnecessário, sim, não precisariam ter passado por isso, caso se tivessem rendido ao seu amor, à sua misericórdia, abraçado o seu perdão. Oh meu Deus, quantos teriam uma vida diferente?
nós não estaríamos passando por tudo isso, por tantas outras coisas, se apenas aprendêssemos. Agora eu quero finalizar mostrando para você a postura daqueles que andam com Deus. Moisés e Arão, tão apedrejados, tão injustiçados, mais uma vez sofrendo injustiça daqueles por quem eles tanto fizeram. O que eles fariam naquele momento? Deus, naquele instante, se apresenta. Quando o povo mais uma vez vai contra Moisés e Arão, Deus aparece na nuvem, Deus cobre com a sua glória a tenda da congregação, e ele diz a Moisés: levante-se do meio desta congregação, no verso 45, porque eu vou consumi-la no momento. Eu vou acabar com eles, como eu fiz com aqueles 250, eu vou fazer com eles também, porque eles não aprenderam. Veja a atitude de um homem de Deus. A Bíblia diz que Moisés e Arão, verso 45, se prostraram sobre o seu rosto. E agora eu quero falar com você, igreja, com você, povo de Deus. Qual é a nossa posição? Eu quero dizer que a nossa posição deve ser exatamente esta. Deus nos chama para nos quebrantarmos. Veja, nós não temos uma figura de justiceiros. Nós não vemos Moisés e Arão dizendo: é mesmo, Deus, acaba com todo mundo, estão todos errados. Não. Eles se prostram, eles clamam a misericórdia, eles se quebrantam diante de Deus. Hoje nós vemos cristãos que se dizem cristãos, mas que estão mais para justiceiros do que para intercessores. São aqueles que dizem: é isso mesmo, Deus, bem feito, esse vírus que está aí é castigo, esse mal que está acontecendo é bem feito. Não, querido, não compete a mim, a você esse julgamento, apenas a Deus. O que cabe a mim, a você, e eu estou falando da igreja, é exatamente essa função de nos quebrantarmos diante de Deus. E então Moisés vira-se para Arão, o sacerdote, e diz: corre depressa, pega o teu incensário, põe nele fogo do altar e deita nele incenso e faz expiação pelo povo, porque a praga já começou. Deus já havia enviado uma praga. Moisés percebe isso e diz assim: Arão, depressa, Arão, depressa. Incenso, querido, no Apocalipse vai retratar isso como a oração dos santos. O que é o incenso? É a oração da igreja, é a fumaça que sobe até a presença de Deus. É esse símbolo que nós aprendemos para esses dias. Você, igreja, eu e você, somos chamados a depressa. Vai depressa, Arão, vai depressa, irmão, vai depressa, irmã, vai depressa, igreja. Toma o teu incensário, pega ali a sua função que você tem em Deus, de sacerdote, de sacerdotisa. Depressa, não perca tempo, porque a praga já começou. E Arão corre, ele pega o seu incensário, deita fogo, incenso. Irmãos, que imagem dramática. Verso 48: pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. Olha Arão, com o seu incensário na mão, levantando aquele incenso, aquele aroma que simboliza a intercessão, e ele se põe ali entre os que já tinham morrido. E a Bíblia diz que por aquela praga
O texto diz: 14.700 pessoas morreram. Arão se coloca entre mortos e vivos. E ele balança, ele move aquele incenso. E ele levanta aquele perfume a Deus. E a Bíblia diz que a praga cessou. Vou repetir. Quando Arão se posiciona entre mortos, veja, um ambiente de luto. Eu quero dizer que a igreja, ela vive esse luto. Nós vivemos esse luto porque todos nós já perdemos alguém. Todos nós temos vivido esses dias difíceis. E a igreja não está alheia. A igreja não está em outro mundo. A igreja está situada aonde Deus a colocou. E nós entendemos esse momento dramático, nos solidarizamos com as famílias enlutadas, nos solidarizamos com tudo que tem acontecido, e no que depender da igreja, nós estaremos nos colocando diante de Deus, entre o luto, mas entre a esperança também, porque não só foi entre os mortos, foi entre mortos e vivos. Eu quero dizer, querido, que embora nós estejamos vendo um quadro de morte, ainda há esperança, ainda há vivos, para a gente poder ajudar, para a gente poder orar. E eu quero convocar você, querido, assim como Arão. Ei, querido cristão, acorde, meu amado. Deus está chamando-nos nessa noite, nesses dias, e depressa. Vai depressa, Arão, vai depressa, irmão. Pega o teu incensário, coloca nele incenso, fogo do altar, acenda a tua fé, retira a tua mornidão, retira a frieza do teu coração, bota fogo no altar, bota fogo no incensário e apresente-se diante de Deus. Coloque-se diante de Deus por essa terra. Coloque-se entre os mortos e entre os vivos. Eu quero dizer que Deus trará cura à nossa nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim que Arão faz a sua atitude de sacerdote, diz o texto, a praga cessou. E é isso que nós vamos estar orando nesses dias. Senhor, faz cessar esse mal, faz cessar esse mal. A esperança, em meio a todo esse luto, a esperança. Deixa eu te dizer mais uma vez, a esperança, querido. Ei, não fique prostrado, não fique angustiado. Eu sei que é um momento de dor para todos nós, mas ainda há esperança. Em Deus está a nossa esperança. Eu quero convidar você nessa noite, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que está vivendo numa condição de distanciamento de Deus, Deus hoje chama você a se aproximar dele. Deus chama você nessa noite, querido. Você que está aí ouvindo a minha voz, Deus te chama para o arrependimento. Deus te chama para a reconciliação com Ele. Ele te ama. Ele enviou Jesus para te perdoar. E Ele está te oferecendo de graça a sua salvação. Você precisa hoje abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus. Fazer uma oração simples, objetiva, e dizendo: Jesus, eu me arrependo pelo tempo que estive longe de Ti. Talvez você esteja desviado, afastado de Jesus. Volte agora, aí na sua casa, volte nesse instante. Eu vou orar e você vai repetir essa oração comigo aí na sua casa. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer se reconciliar com Ele,
Repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo pelo tempo que estive longe de Ti. E nessa noite, Jesus, eu te peço, entra na minha vida, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida. Eu quero te receber, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Mas eu quero falar com você que já é igreja, que já entregou sua vida a Jesus, mas que está coberto por uma névoa de desânimo, uma névoa de apatia. Ei, você é a igreja. Você não pode ficar parado. Pastor, como eu posso sair disso? Diga: Deus, o Senhor me deu uma função. Eu não estou aqui na terra por acaso. E se eu estou aqui é para cumprir um propósito do Senhor. Eu serei alguém que vai interceder por essa nação. Pegue o seu incensário agora, querido. Coloque fogo nele. Coloque o incenso nele. Ei, é isso. Diga: Deus, começa a queimar novamente dentro de mim. Tira, Senhor, a frieza da minha vida. E eu quero ir para a oração. Eu quero cumprir o meu chamado sacerdotal. Eu quero interceder por essa terra, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, querido. E que nessa noite Deus levante a mim e a você como intercessores, como aqueles que vão se posicionar entre mortos e vivos, e vai levantar um incenso ao Senhor, e a praga vai cessar. Eu quero finalizar esse tempo com uma oração. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, e nesse momento vamos agradecer a Deus pela sua bondade para conosco, pela sua misericórdia para conosco. Vamos pedir a Deus que continue guardando as nossas vidas desse mal, mas também vamos assumir a nossa posição sacerdotal nesta terra. Pai, obrigado. Obrigado porque nesses dias Tu tens tocado uma trombeta, chamando o Teu povo para o compromisso da intercessão, chamando o Teu povo, Senhor, para se colocar como Arão fez, entre mortos e vivos. Senhor, nesse tempo de dor, de luto, ainda há esperança, e em Ti está a nossa esperança. Deus, nessa noite, aqueles que abandonaram os seus incensários, aqueles que abandonaram a vida de oração, de intercessão, nessa noite, Jesus, coloca fogo novamente nesta vida. Desperta fé neste coração, meu Pai, que está fraco, que está frio. E levanta-nos, Senhor, levanta-nos, ó Deus, porque há um propósito para a Tua igreja nesse tempo. Há um propósito para cada um de nós nessa época. É de nos levantarmos para dizer: Deus, sare a nossa terra. Deus, sare a nossa terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, amém, querido. Que bom termos esse tempo juntos, ainda que distantes, mas juntos em espírito. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus te dê uma semana de paz, que Deus te dê uma semana de livramentos, mas esteja junto conosco a partir de amanhã, 10 dias de jejum e oração. Deus ouvirá a nossa voz. Deus abençoe. Nós encerraremos nesse momento, logo após a oração, nós vamos cantar uma estrofe de uma canção, e assim estaremos finalizados na bênção do Senhor. Obrigado, Pai. Eu quero ministrar sobre a vida dos meus irmãos, assim como a Tua palavra diz, o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o consolo do Espírito Santo seja sobre nós,
povo de Deus, irmãs e irmãos, e sobre todo o povo do Senhor da terra, hoje e sempre. Amém. Semana de paz e de bênção para você, em nome de Jesus.